Nesse vídeo você vai aprender sobre economia do Brasil, todos os principais tópicos que envolveram a nossa grande economia do Brasil. Então caneta e papel na mão e bora para o vídeo, garotinho. O primeiro tópico da economia do nosso Brasil foi a venda e extração do pau-brasil. Brasil, Brasil. Então os portugueses chegaram aqui, viram aquelas árvores maravilhosas, falaram assim, é aí que eu vou ganhar dinheiro. Então eles catavam todas essas árvores, vamos desenhar umas árvores aqui do pau-brasil, e eles vendiam essas árvores. Essa foi a primeira atividade econômica do nosso país. Depois foi se passando o tempo, o pessoal falou assim, nossa, tudo que a gente planta aqui nasce, então vamos explorar o quê? O açúcar. E qual planta saiu? É da cana-de-açúcar, meu amigo. E eles ficaram muitos anos, basicamente quase 200 anos, explorando principalmente essa questão da cana-de-açúcar, garotinho. Então eles catavam, produziam e exportavam e vendiam fora do nosso país. Depois, garotinho, eles procuraram e encontraram ouro, nas nossas Minas Gerais. Pois é, você acha que a Minas Gerais era só de pão de queijo? Não! Eles faziam a extração do ouro. Então essa parte da economia ficou muito voltada para a extração do ouro. Então o pessoal vinha, extraía o ouro e fazia as vendas fora do nosso Brasil, Zuzu. Em seguida, garotinho, nós produzimos cafés. Era a época dos cafés. Você gosta de um cafezinho? Então, essa época específica, depois da extração de Minas Gerais, era cafés. Então foi a época do café, onde começou ali a produzir algumas fazendas de cafés, onde o pessoal pegava a maior parte desse café e fazia o quê? Vendia também para fora do nosso Brasil, Zil. E isso foi até 1930. Foi marcado pelas grandes fazendas de café. E nesses tópicos todos, tanto no pau-brasil, cana-de-açúcar, Minas Gerais e cafés, nosso país era 100% de extração. Então era um país agricultor que o pessoal plantava, colhia e vendia. Então era todo esse processo e esses produtos que o pessoal utilizava para movimentar a economia do nosso Brasil, Zil. Então vamos colocar esse primeiro tópico comum: extração, que é a primeira parte da nossa economia. Então aqui é 1500, desde 1500, aqui 1500 a 1700, 1700 e pouco, 1800 e pouco, 1800 e pouco a 1930. Então basicamente durava em torno de 100 anos, cento e poucos anos, cada tópico, mas muito voltado para extração. O que aconteceu, Charlinho, pós essa primeira etapa? Em 1930, vamos colocar outro tópico, 1930 até 1980, que é a segunda grande parte da nossa economia. Que nessa época aqui, você já deve ter falado de alguns autores como Getúlio Vargas. Então, dentre outras pessoas foram muito importantes durante este período, foi o período de criação de fábricas, indústrias. Só isso? Não, teve também infraestrutura, quando o pessoal começou a fazer o quê? Estradas, o pessoal começou a levar a rede de energia elétrica. Então aqui começou a primeira parte de industrialização, primeira parte de infraestrutura do nosso país, porque imagina o seguinte, antes disso era só extração. Aqui começou a olhar de uma
outra forma, garotinho. Mas tudo foram rosas, tudo foram coisas boas? Não! Essa época também foram épocas de alta inflação, de hiperinflação. Agora você vai perguntar para mim: "Por que, Charlinho, que ficou tão ruim nosso país? A economia ficou muito ruim?" Por quê? Em 1930 até 1980, depois vamos passar aqui, foi a criação das indústrias, a criação das leis de trabalho, tudo aconteceu durante esse processo. Mas teve um processo que foi importantíssimo também. Então, tivemos aqui a primeira crise do petróleo. O que é a crise do petróleo, Charlinho? A crise do petróleo foi o seguinte, garotinho, imagina assim, ó, o pessoal comprava petróleo do Oriente Médio, então, sabe esses caras do Dubai, dentre outros países do Oriente Médio vendia petróleo. Então eles vendiam lá, por exemplo, a R$ 1. Todo mundo, todos os países, inclusive Estados Unidos, não foi só o Brasil, e entre outros países, pagavam R$ 1 no barril de petróleo. Aí, o que que aconteceu? Aí eles falaram: "Não, ei, R$ 1 tá barato, tá todo mundo querendo comprar meu petróleo, eu vou subir esse valor". Então aqui, ó, de um eles foram lá para vamos botar aqui, ó, R$ 14. O que que aconteceu aqui? Você pagava um, depois, do nada você pagou para 14. Então ficou muito caro. E a maior parte dessas indústrias, de tudo, no nosso país, não só no nosso, como também nos Estados Unidos, o pessoal usava muito petróleo. Então ocorreu uma crise, e é a crise do petróleo. Então o que que faz quando ocorre uma crise? Nosso país é impactado. Além da crise do petróleo, nós tivemos também a dívida externa. Por que, Cirilo? E o que é isso? Imagina assim, cara, a gente emprestava dinheiro dos Estados Unidos a taxa de juros muito baixos. Aí aconteceu essa mesma crise aqui no petróleo. Eles falaram: "Opa, espera aí, a gente precisa aumentar a taxa de juros". Então, o nosso empréstimo era feito através e baseado na taxa de juros. Então, assim, vamos supor, se pagava um aqui foi para 14, aconteceu essa mesma coisa na taxa de juros. A taxa de juros foi muito alta. Então, estava lá, você tinha financiado a taxa de juros rotativa, taxa de juros subiu, o que aconteceu com o país? O país foi lá embaixo. Hiperinflação, você já deve ter escutado, em 1980, por exemplo, você comprava alguma coisa no mercado de dia, à noite, se você fosse comprar o mesmo produto, já estava um valor muito maior. Então isso ocorreu por diversos fatores, tem o fator econômico também e político, que entra nesse processo, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Mas os principais tópicos aqui foram esses dois tópicos, da crise e da dívida externa, todas altas, o que ocasionou uma hiperinflação, uma inflação muito grande e que dificultou muito a vida do nosso país, dos nossos trabalhadores, porque imagina o seguinte, isso em todos os cenários, sempre que tem uma crise muito grande, quem sempre vai sofrer mais são as pessoas mais pobres, porque o poder de compra delas é o poder de compra para alimentação, para moradia, para sobrevivência, de uma forma geral. E depois, garotinho, o que que aconteceu depois de 1980, quando nós estávamos vivendo essa época que era uma época de começo de industrialização, depois a gente teve aqui uma parte que entrou a política da ditadura militar, entre outras coisas aqui que interferiram. Depois, entre 1980, vamos colocar aqui, ó, 1980 até 2000, ocorreu muitas coisas que ajudaram a nossa economia a se estabilizar. Então vamos colocar como estabilização da economia do Brasil. É, garotinho. O que que ocorreu aqui? Quais são as coisas mais importantes que ocorreram entre 1980 e 2000? Teve uma coisa que foi muito importante, a negociação das dívidas externas. É, garotinho. Então nós tínhamos uma dívida muito grande por conta daquele
taxa de juros subiu muito, então foi feita uma negociação de dívidas externas. Criamos também o Plano Real. O que é o Plano Real, Serginho? Sabe essa moedinha que você tem? O dinheiro que você recebe em real? Isso tudo foi criado aqui, entre essa época, normalmente acho que foi 1994, onde o que que ocorreu? Nós tínhamos umas moedas que variam muito e não tinham poder nenhum de compra. Então, Pedro Allan foi um dos negociadores e criadores do Plano Real. O Plano Real, ele era feito para estabilizar a nossa moeda. Então, criamos uma moeda baseada em alguns índices que deu fortalecimento na nossa moeda ficou muito forte, muito mais do que estava, e aí a gente conseguiu controlar a inflação, aquela hiperinflação que nós tínhamos nesse período. Ah, Charlinho, aconteceu mais alguma coisa nesse período? Sim, garotinho. Em 1990 e alguma coisita, nós abrimos o mercado. O que é abrir o mercado? Imagina assim, nosso país antes disso era um país fechado para outras empresas. Então, não tínhamos empresas de outros países aqui. E a partir do momento que a gente abriu a economia, começou a vir multinacionais. E essas multinacionais vieram e trouxeram empregos, trouxeram desenvolvimento para o nosso país, o que ajuda no crescimento também da nossa economia do Brasil, Zuzil. Então vamos colocar aqui como a abertura de mercado, garotinho. E essa foi a história da estabilização econômica de forma muito resumida para vocês. Eu falei para vocês que esse vídeo era de 3 minutos, vocês iam sair daqui um especialista, e eu não tô mentindo, garotinho. E depois, o último tópico desse grande vídeo, desse grande resumão maluco, que eu tenho certeza que você nunca viu um resumo maluco da nossa economia como esse, na 2000, na época de 2000. O que que aconteceu, garotinho? Ah, foram marcados pelas commodities. O que que esses commodities, Charlinhos? Imagina o seguinte, o cenário de 2000 para o mundo estava muito bom. Então todos os países da Europa, todos os países da América, estava todo mundo crescendo. Então os Estados Unidos estava crescendo, China estava crescendo, todo mundo estava crescendo. A economia estava indo de vento em popa. Então o que aconteceu? Eles compravam o que nosso? Comprava coisas do nosso grande agro, então nós comprávamos commodities. O que é commodity, Serginho? Quando você vende café, café é um commodity. Quando você vende boi, é commodity. Então, quando você vende soja, é um commodity. Tudo isso, quando você não transforma, quando você não fabrica, é um commodity. E aí, todo mundo veio e comprou do nosso Brasil, Zuzil. Então, o que ocorreu com a economia? Subiu. Lembra? Na outra parte, nós estabilizamos. E aqui, nós começamos a vender mais os commodities. Então, a economia do Brasil foi crescendo, garotinho. E depois, garotinho, e hoje, como que estamos? Quais são os principais tópicos que envolvem e impulsionam a nossa economia? Nosso país tem um grande aporte no agro. Então, hoje, nosso Brasil, movimenta sua economia voltada principalmente para o agro. Então, assim, desde que começou era só extração, hoje o Brasil é uma potência violentíssima em relação ao agro, garotinho. Eu sabia que você ficou até aqui, até o final, porque você quis aprender todos os tópicos que envolvem a criação e a economia do nosso país. Se você gostou desse vídeo, deixa o like no canal e se inscreva aqui para ter mais vídeos sobre economia. Esse vídeo foi um vídeo de tutorial para você sair daqui falando tudo sobre nossa economia. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau!